Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast de entrevistas DPE, comigo, Beatriz Prio. E hoje nós temos aqui no nosso estúdio convidados especiais, porque recebemos agora os novos defensores públicos de Roraima, Mariana Falcão, Isabela Sedilmaier e Cássio Emanuel Ruedes, que foram aprovados no terceiro concurso público da Defensoria e já tomaram posse, iniciam agora essa trajetória aqui na Defensoria Pública do Estado e vão contar um pouquinho da sua história. Primeiramente, sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui no nosso estúdio também para compartilhar um pouquinho da vida de vocês. A Mariana, aqui ao meu lado, à minha frente a Isabela e aqui na minha diagonal o Cássio, para conversar com a gente sobre um pouquinho da história de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada, a gente muito agradece obrigado. o convite. Nós agradecemos o convite. Com grande satisfação que estamos aqui hoje. Então, eles estão, inclusive, gente, numa semana de preparação, curso preparatório, digamos assim, para a Defensoria, para conhecer um pouco da instituição aqui em Roraima, porque eles não são daqui do estado, né? Eles passaram no concurso natural de Minas Gerais, a Isabela, a Mariana é alagoana, certo? E o Cássio é da Bahia, né? Cresceu na Bahia. Baiano por convicção e por criação. Mas nasceu no Rio de Janeiro. Nasci no Rio, mas fiquei pouco tempo lá, de modo que a Bahia é a minha casa. Olha, e agora vai ser Roraima. E agora será Roraima. Então, vamos contar um pouquinho da história de vocês. Já continuando com o Cássio, ele é mestre em Direitos Fundamentais e Justiça pela Universidade da Bahia, também é graduado em Direito, aliás, tem pós-graduação em Filosofia e Teoria do Direito pela PUC de Minas Gerais e Direito Processual Civil pela Faculdade Educacional da Lapa. Ou seja, tem um currículo aí bem também extenso. Já atuou como técnico judiciário, já atuou também como assessor jurídico na Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Além disso, também atuou na Defensoria Pública da Bahia, já tem uma experiência, né? Estagiário Exato. da Justiça da Bahia e procurador na Procuradoria-Geral do Estado, na Petrobras. E na Petrobras, aliás. Me conta um pouquinho da sua experiência, né? De que forma que a sua chegada aqui em Roraima, com toda essa bagagem, o que você espera do nosso estado? Inclusive, o que já está achando de Roraima? Bom, inicialmente, em relação a Roraima, tem sido um estado muito acolhedor. As pessoas em todas as instâncias, desde as pessoas da Defensoria Pública, com as quais tenho me relacionado mais fortemente, quanto as demais pessoas, quanto os membros da população com os quais eu tenho conversado, a recepção é sempre muito boa. Roraima tem demonstrado essa característica de acolhimento em relação às pessoas que vêm de outros lugares. E a expectativa ao longo desse tempo é fazer com que as experiências que eu tive possam ser aprimoradas e aplicadas na Defensoria Pública de Roraima. E também aprender com a experiência exitosa que vem sendo realizada. A trajetória, né, da pessoa que presta concurso público, que desempenha papel no funcionalismo público, tem que ser sempre visando o aprimoramento da prestação do serviço. Então, quanto mais específico, quanto mais personalizado, quanto mais realizado de forma fática, entregando o resultado à população, melhor o retorno que teremos em relação ao reconhecimento social da Defensoria Pública no Estado e também no país. Eu vou estender também essa mesma pergunta às defensoras aqui também agora, que é a Isabela aqui na minha frente. Ela é de Minas Gerais, como eu já disse, é nova, também tem 32 anos aqui no currículo, também tem uma trajetória aí gigantesca acadêmica na área do direito, né? Ela é pós-graduada em Direitos Humanos pela Uniamérica, em Direito Constitucional pela Faculdade Legale e em Ciências Criminais pela Faculdade Damásio e também tem graduação em Direito pela PUC, também a mesma faculdade aqui do Cássio, pela universidade, aliás, e tem uma história aí também no Ministério Público de Minas Gerais, no Tribunal do Júri, na Promotoria Criminal e na Execução Penal também, e também foi estagiária também da Defensoria Pública de Minas Gerais. Como é que foi também essa primeira experiência na recepção também aqui no estado de Roraima?
Assim como o Cássio, eu tenho me sentido muito acolhida, não só pela instituição da Defensoria Pública, mas como por todas as pessoas daqui de Roraima que eu tive contato. A sensação é realmente assim tem pouquíssimo tempo que eu estou aqui, há cerca de 10 dias, mas eu já me sinto assim fazendo parte de uma família, honestamente. Todas as pessoas são muito, 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 muito acolhedoras, e isso é muito legal pra gente que vem de fora. E o sentimento é de muita felicidade de fazer parte de uma instituição como a Defensoria Pública de Roraima. Quando eu iniciei a minha preparação, eu sempre dizia que eu não estudava para concurso público, que eu estudava para ser defensora pública. E eu fiz questão de passar por outros órgãos, né, de trabalhar no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, com a advocacia, de ter o máximo de experiência possível para ter certeza se era esse caminho mesmo da defensoria que eu queria. E passei por todos esses órgãos e confirmei que a minha escolha seria realmente a Defensoria Pública, e começar a defensorar aqui no Norte também era um sonho para mim. Então, é a realização de um sonho mesmo, estar aqui. E, principalmente, a realização do sonho e com um sentimento de muita gratidão por estar sendo tão acolhida, tão bem acolhida por todos vocês aqui. Inclusive, eu já vou entrar em perguntas mais específicas para cada um, mas já apresentando também aqui ao meu lado a Mariana Falcão, que é alagoana, tem um extenso currículo acadêmico profissional também, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, graduada em Direito pela Faculdade de Alagoas e em Ciências Sociais pela UFAL, além de especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e tem uma experiência larga aí também no serviço público. Ela foi analista judiciária e oficial da Justiça, avaliadora do Tribunal de Justiça de Alagoas, além de policial penal na Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social do Estado, atuou também como advogada por mais de uma década e lecionou Direito Tributário, Constitucional e Direitos Humanos em cursos de graduação e pós-graduação. Que currículo, viu? Como é que também é chegar ao estado de Roraima e quais são as suas expectativas aí principais agora neste momento de chegada? As etapas do concurso, né, fez com que nós viéssemos a Roraima por 3 vezes, a Boa Vista especificamente. Mas foram estadias muito curtas, porque era justamente realizar a prova e basicamente retornar. Então, agora que a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, da cidade de Boa Vista, e a partir de amanhã conhecer um pouco mais do estado de Roraima em si, né, adentrando nos interiores. E está sendo uma experiência, assim, incrível, superando todas as expectativas. O acolhimento realmente tem sido excepcional. A população, quando se fala em defensoria, né, por ser uma instituição muito séria, muito respeitada, vem com palavras, né, de muito reconhecimento pelo trabalho prestado, e isso fortalece a nossa convicção e nossa expectativa, né, de atender realmente essa população. É uma grande responsabilidade, né, mas que a vontade, né, de fazer a diferença, a motivação vem de uma forma muito, muito intensa, porque realmente é a realização de um sonho, né? Uma jornada longa, mas que agora realmente, né, parece que está caindo a ficha ainda. Né? Já somos defensores, mas é como se a cada dia, né, o leque de oportunidades e de desafios realmente estão se apresentando a cada dia. E assim, depois dessa chegada, da recepção, tiveram a cerimônia de posse, né? Passaram já por todos os trâmites aí também de se tornar defensor, e agora no curso lá na Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima, onde conhece o sistema, né, conhece as comarcas. É um curso realmente de apresentação aí para quem começa a servir aqui na Defensoria. E passando por tudo isso, amanhã, inclusive, tem essa viagem, né? É para Rorainópolis que vocês irão? Isso, mas possivelmente no percurso, né, até chegar a Rorainópolis, a gente ainda faz alguma parada. Em alguns municípios. Vamos conhecer, como Mocajaí e alguns outros municípios. Caracaraí, Passiracema também. Isso. Então tem uma boa viagem amanhã esperando vocês, hein? Mas assim, a princípio, por que escolheram o estado de Roraima para prestar o concurso, né? O concurso é de 2022. Como é que estava aquela época, né, de estudo de vocês? Porque, assim, com certeza, né, passar no concurso público, ainda mais para a Defensoria Pública de um Estado, precisa estudar bastante. Como é que foi esse período de dedicação e por que escolheram o estado de Roraima também? Pode começar também aqui a Isabela. Claro.
Como eu disse, eu sou de Minas Gerais, mas eu nunca me reconheci muito no Sudeste. Eu sempre, nas oportunidades em que eu tive de viajar para o Norte e Nordeste, eu sempre me senti muito mais em casa, no Norte e no Nordeste, do que no Sudeste. Então, na minha preparação, eu tinha isso comigo, que eu gostaria muito de começar a defensorar na Amazônia, no Norte. E quando saiu o concurso de Roraima, eu falei, vou fazer, e vim para cá, com muita expectativa. E no curso de formação, a gente já está tendo a oportunidade de conhecer ainda mais do trabalho que a instituição vem realizando, né? Aqui em Roraima tem a questão peculiar dos indígenas, dos refugiados. Então, é com muito entusiasmo que eu encaro essa missão agora. Lá em 2022, quando você resolveu fazer o concurso, né, a preparação, estudar, você imaginava que poderia, quando passasse, né, na prova e viesse assumir, obviamente, como defensora pública, atuar especificamente com os migrantes, já com a população indígena? Qual é a sua relação também com essas pautas, né, essa demanda aqui em Roraima? Sim, foi uma das razões, inclusive, que me motivou a fazer o concurso. Eu não conhecia muito da situação migratória, né? É um fenômeno relativamente recente aqui no estado de Roraima. Nas vindas para fazer a prova de concurso também ficamos pouco tempo aqui, não deu para conhecer muito, mas no plano teórico, pelas notícias também, a gente pôde saber um pouco, agora estamos nos aprofundando um pouco mais. Então, e a gente também na preparação para a Defensoria Pública, a gente tem uma preparação muito focada em direitos humanos, em direito dos refugiados, em questão migratória. Então, no plano teórico, tem essa preparação e eu tinha muita vontade de efetivar isso na prática mesmo, sabe? Então, é isso. E para o Cássio, né? Como é que você enxerga também as possibilidades aqui em Roraima de atuação mesmo como defensor público? A gente sabe que a defensoria ela busca essa garantia de direitos, né, às pessoas mais vulneráveis, o acesso à justiça. O que atrai, né? No caso, o seu interesse pelo estado de Roraima? Bom, o estado de Roraima é um caso único no país que lida ao mesmo tempo com diversas questões que a Defensoria Pública do Brasil inteiro, isso incluindo dos estados e da União, estuda diariamente. A Roraima tem essa particularidade. Como ressaltado pela colega doutora Isabela, aqui em Roraima se lida com a questão migratória, com a questão indígena, ainda há as questões ambientais, com as populações ribeirinhas. Então, é um caldeirão de conflitos e de discussões complexas que a Defensoria Pública lida de forma talvez mais próxima do que as diversas defensorias públicas do país. E aqui nós podemos ter o espaço de entender, de aprender e ter uma visão diferenciada dessas questões que muitas vezes no estudo teórico não se tem a dimensão exata da complexidade que envolve a situação. Então, Roraima oferece um cenário ideal para o estudo e para a resolução desses problemas, os encaminhamentos necessários. Talvez, assim, em termos de aprendizado, é uma defensoria que tem muito a ensinar para as demais. Isso porque vai lidar com, além das questões que o Brasil como um todo já lida, as defensorias públicas estaduais enfrentam alguns problemas comuns no país relacionados à violência urbana, as questões da vulnerabilidade técnica, financeira, enfim. Aqui há um caldeirão de outras questões a serem lidadas e que nós vemos as iniciativas acontecendo por parte da Defensoria Pública de Roraima, e isso é inspirador para todos aqueles que têm o sonho de se tornar defensor ou defensora pública e, ao mesmo tempo, aprofundar o seu próprio conhecimento na matéria, propondo soluções, apresentando ao Brasil e ao mundo as questões que aqui acontecem, chamando a atenção do poder público para esses problemas que aqui estão ocorrendo, as questões que estão sendo debatidas, as necessidades. Toda essa questão ela evidencia assim, o caso peculiar, diferencial de Roraima. É um complexo de problemas e de situações reunidos em um território, se formos comparar com alguns outros estados da região norte. Um estado menor, em que tem uma
uma demarcação de terras ancestrais indígenas relevante e que há também, ao passo, né, paralelamente a isso, uma série de problemas na efetivação de diversos direitos. Então, a Defensoria Pública de Roraima, ela está aí para atender esse desafio. E isso inspira qualquer pessoa que goste da Defensoria Pública, que se veja como defensor ou defensora pública. Você sempre sonhou em ser defensor também? A minha história, ela não se relacionou até por conta da luta que a Defensoria Pública realizou ao longo do tempo por reconhecimento. Na época que estava na faculdade, as profissões jurídicas que mais se destacavam, além da advocacia, era a magistratura e o Ministério Público. A Defensoria tinha uma espécie de vácuo de quem enunciasse as suas pretensões, quem trouxesse a sua importância, inclusive até com poucos professores que eram defensores públicos ou defensoras públicas, e isso às vezes traz já na faculdade uma espécie de apagamento da Defensoria Pública. Só que a Defensoria Pública lutou ao longo desse tempo, desse período, houve uma luta social intensa demandando por Defensoria Pública, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E conhecer a Defensoria Pública se dava muito quando havia uma identificação em relação às causas sociais, e nesse percurso, sobretudo as pessoas relacionadas com o direito, que estudavam direito, encontravam vazão a muitas inquietações nessa profissão tão bonita de defensor ou defensora pública. Então, eu já havia trabalhado no setor trabalhista, em que nós lidávamos com demandas sociais muito importantes no nosso país, e via aquela inquietação social. A Defensoria Pública se aparece no momento que eu estava estudando para mestrado e fazia muitas questões, já me preparando para a seleção. E algumas dessas questões eram inspiradas em questões da Defensoria Pública, do concurso da Defensoria Pública. E aí eu comecei a identificar que havia um campo profissional em que as nossas inquietações teóricas pudessem se tornar resultados práticos, e que havia toda uma luta histórica de décadas no Brasil visando concretizar esses ideais, que inclusive estão em nossa Constituição, mas há resistências de toda parte. Então essa posição da Defensoria Pública já me capturou aí desde esse momento. Aí só fiz aprimorar o estudo do que significava ser defensor público, me apaixonei e comecei a me preparar para a carreira. E hoje, com a felicidade, eu posso dizer que sou defensor público de um estado tão especial como Roraima, desde a posse, mas também entendo que tenho muito a aprender com essa instituição, porque tudo é um processo, Nunca chegamos prontos para nenhum lugar. Vamos aprender e auxiliar com os nossos conhecimentos conquistados ao longo da vida. E sem parar de se preparar a todo momento. Estava vendo que defensor também não pode parar de estudar, Na área do direito, principalmente, que muda o tempo inteiro. E eu queria entender também aqui, com a Mariana ao meu lado, o que te trouxe também, assim, a escolher a carreira da defensoria, de defensora pública, e aqui em Roraima, especificamente, alguma área do direito que você queira e tenha o desejo de atuar? Eu me identifiquei um pouco com o relato do colega Cássio, doutor Cássio, no sentido de que na minha graduação a defensoria não tinha esse protagonismo que tem hoje. Então não se falava muito, quando se estudava profissões jurídicas, se falava de uma forma muito superficial sobre o que seria ser defensor público. Eu não estagiei na defensoria, Eu acho que o estágio que era o padrão, vamos dizer assim, era estagiar no Tribunal de Justiça. Então, assim, foi algo que eu fui descobrindo pós-graduação. Eu já me identificava como servidora pública, Tanto é que eu acabei, traçando essa trajetória em alguns órgãos públicos, mas fui descobrir a defensoria na minha inquietação com relação ao curso que eu tinha feito paralelo ao direito, que seria o curso de Ciências Sociais, e nessa junção dessa visão, pelo social junto ao direito. Então, eu percebi que realmente seria a área que a gente consegue fazer essa atuação muito
né, de colocar em prática realmente esses valores, esses princípios que norteiam uma vivência realmente pautada nesses valores, né, de direitos fundamentais, de dignidade humana. E com relação à Defensoria de Roraima especificamente, né, eu acho que quando a gente foca, né, quero defensoria, a gente acaba fazendo em vários estados. E só que aí, no percurso a gente começa a entender qual é o perfil de cada defensoria. E aí a gente descobre que a Defensoria Pública do Estado de Roraima realmente é uma defensoria diferenciada, né? Ela ganha destaque no âmbito nacional. Ela tem práticas inovadoras e isso faz com que, né, a felicidade por termos nos tornado defensores públicos seja ainda maior. Porque foi no Estado que realmente, né, vai propiciar que a gente se engaje nessas práticas inovadoras e consiga, né, como o Cássio colocou, é um aprendizado constante, né? A gente não chega pronto, mas a gente espera realmente que essa bagagem contribua na nossa atuação e aprender com tudo que a gente vem ouvindo, né, com relação à atuação de colegas, tudo que a gente vem ouvindo com relação à Defensoria Pública do Estado de Roraima. Mariana, inclusive no início da entrevista, li aqui seu currículo e ali tem uma carreira também na área da educação, do ensino mesmo. Eu queria até que você contasse, assim, em relação a isso, de que forma que essa vivência, né, na educação, de ensinar, pode contribuir também com a sua atuação aqui dentro da Defensoria Pública de Roraima, em levar esse conhecimento também aos assistidos, né? Porque todo momento que você vai defensorar para alguém, você acaba compartilhando também esse conhecimento. O que você espera também em compartilhar toda a sua trajetória? Por coincidência, né, na aula de hoje, foi muito enfatizado que, no curso de formação, né, que um dos pilares de ser defensor público é justamente a educação em direitos. Então, há toda essa preocupação com relação a disseminar conhecimento. Às vezes, a população teria, né, o acesso a determinados direitos, mas não sabe, né, sequer tem o conhecimento de que aquela situação poderia ser resolvida de uma determinada maneira, né, ou que poderia ser levada, seja uma solução extrajudicial, seja propriamente, né, buscar o poder judiciário. Então, assim, levar conhecimento é algo que faz parte da minha trajetória, né? Eu acabei fazendo o mestrado muito cedo. Eu saí da faculdade e já adentrei no mestrado e comecei a lecionar muito nova. Inclusive, acho que no meu primeiro dia de sala de aula, acharam que era trote. Era uma aluna dando aula, exatamente, né? Exatamente. Estavam esperando o momento que eu ia me revelar. E, enfim, né? Não foi fácil, mas eu estava até comentando com os colegas também, né, que hoje eu estou um pouquinho afastada de sala de aula, mas eu acredito que em algum momento eu vou voltar porque é uma paixão, é algo que faz parte de mim, assim. E aí já tem, aqui na Defensoria já tem a escola, né? Já fica aí uma porta aberta também. Sim. E a Isabela também escreve, né? Você já escreveu livros aí, tem essa experiência, publicou, na verdade, livros e artigos jurídicos. Pretende continuar escrevendo, inclusive agora sobre sua trajetória e sua experiência aqui na Defensoria de Roraima? Claro, com certeza. Na escola foi enfatizada para a gente a importância, né, de produzir artigos científicos, de produzir no meio acadêmico. Eu acredito que quando a gente começar a vivenciar a realidade de Roraima nas comarcas, depois do curso de formação, nós vamos ser lotados nas nossas comarcas. Então, vamos conhecer as particularidades desses locais. Então, vamos ter um campo fático muito rico que vai nos proporcionar, que vai nos instigar a buscar respostas jurídicas para essas questões e, com certeza, pretendo escrever sobre isso. Tá na expectativa também, né? Sim, muito animada. E em relação já ao defensor Cássio, aqui o doutor Cássio, como é que você acredita, né, que a sua experiência, inclusive, na Defensoria Pública da Bahia, no Tribunal Regional do Trabalho lá, onde você atuou, pode também contribuir com a sua atuação aqui no estado de Roraima? Inclusive, já queria até que você pontuasse as diferenças que você percebe das demandas que existiam ali na Defensoria da Bahia e aqui do estado de Roraima. Lá na Bahia, eu fiz o estágio de pós-graduação, que é um programa que possibilita as pessoas que realizam a pós-graduação a atuar na Defensoria Pública
Lá eu realizava junto a um defensor que era vinculado às questões tributárias e consumeristas. Nós realizávamos atendimentos, minutávamos petições, então era uma experiência muito enriquecedora que só confirmou a minha trajetória após aquele momento. A Bahia, ela tem suas questões particulares em relação, sobretudo, ao reconhecimento da população de origem africana. É o estado mais negro do país, né? Então tem uma perspectiva racial muito forte, muito marcante, e que em Roraima também se tem e se pode fazer paralelamente, porque inicialmente o racismo é uma questão nacional, que sai internacional. Há outros grupos étnicos que passam pelos processos estruturais racistas e que nós podemos relacionar, por exemplo, as populações ciganas, as populações indígenas, e que muitas das vezes também vai se aplicar ao estrangeiro, à visão do estrangeiro, e que Roraima bem conhece após a crise migratória envolvendo a população venezuelana. Então, eu acredito que essa formação na Bahia, de forma geral, traz essa possibilidade de entender a gravidade disso para uma sociedade. Obviamente, como um homem branco, eu não tenho a legitimidade de falar por esses grupos sociais vulneráveis. De maneira nenhuma é minha pretensão, nem deve ser, ao meu ver, como defensor público. O que se tem como missão é exatamente possibilitar a escuta dessas vozes pelos poderes constituídos. E a missão principal, eu acredito, da Defensoria Pública é dar voz àquele que é calado. E não calado de uma forma necessariamente violenta, mas pela própria falta de acesso aos espaços, ao conhecimento do direito, às possibilidades materiais de existência, isto é, ter saúde, ter educação, ter comida na mesa. Todas essas questões são gritantes e se somam muitas das vezes. Às vezes as vulnerabilidades não são apenas de uma natureza, às vezes são muitas ao mesmo tempo. E a Defensoria, obviamente, marcha contra essa tendência estrutural. E isso envolve desafio, envolve enfrentamento, envolve a necessidade, sim, de diálogo. Eu acredito que possibilitar o diálogo por meio da Defensoria Pública aumenta a legitimidade, inclusive, do poder público, porque dá sentido à participação popular. A partir do momento em que o povo, em suas diversas faces, podem interferir na formação de políticas públicas, podem expressar sua opinião, podem ter seus direitos atendidos, há uma legitimação do próprio poder público, constituído pela nossa Constituição em 88. Então, a Defensoria Pública, muitas das vezes, é relegada como uma instituição que incomoda o poder, mas eu acredito que o poder deveria ver a Defensoria Pública como uma instituição que pode fortalecer, inclusive, a sua legitimidade perante a população. À medida que você aumenta a concretização dos direitos, que você permite a participação nas decisões do poder público, faz com que a própria população reconheça o poder público como legítimo, possa, inclusive, participar e integrá-lo de uma forma mais efetiva e não apenas cosmética, não apenas no período eleitoral, mas em todo o processo de formulação, porque a política ela não é só eleitoral, ela acontece a todo momento. Qualquer decisão em saúde, em educação, em segurança pública envolve política, envolve pessoas dialogando, envolve choque de interesses, conciliação de interesses. E a Defensoria ela vai, de certa forma, facilitar o acesso a esse microfone institucional, junto ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, a próprias outras entidades sociais. Então, a atuação do defensor público não é apenas de um advogado para quem não tem condição de realizar o pagamento de um advogado. A Defensoria Pública ela tem uma série de funções para além da consulta jurídica. A consulta jurídica é importante, sim, porque nós temos um direito complexo, um direito que não é muito bem traduzido à população, mas também
é necessário atuar, muitas vezes, coletivamente, com os interesses que atendem a uma população inteira e não a uma única pessoa, e prestigiando, muitas das vezes, a autonomia daquela pessoa que pode ter uma perspectiva diferente do predominante, né, do hegemônico. E merece ser ouvida com dignidade que todos possuem. Então, eu acho que a Defensoria, ela consegue dar esse púlpito para essas pessoas. E, muitas vezes, com avanços que são concretos e que se perpetuam ao longo das gerações. Então, nós estamos aqui, eu acredito, as colegas também, para fazer parte dessa construção que coletiva vai ser ao longo do tempo, né? Colocar esses tijolinhos para que possamos, né, daqui a algumas décadas, poder deixar uma bagagem, uma herança positiva, inclusive. Porque os direitos também eles vão variando. Muitas das vezes o que não era necessidade ontem passa a ser uma necessidade hoje, né? Antes da crise migratória, possivelmente a migração não era uma situação complexa no estado de Roraima. Agora é. Então, se não estivermos preparados para os próximos desafios, muito possivelmente seremos pegos de surpresa e não estaremos prontos para lidar com esses fenômenos complexos no futuro. Uma fala aí completa do doutor, né? Inclusive, já estendendo esse pensamento para a doutora Mariana, que é ao meu lado, você é nordestina, também o Nordeste apresenta, assim, muitas demandas específicas, né? E até comparando com o Norte e Nordeste, na verdade, historicamente, sabemos que são deixados sempre à margem, sempre para depois. O Sul e Sudeste é descentralizado como prioridade no Brasil. Como é que você compara também essas necessidades dessas duas regiões, né? Norte e Nordeste, como a Alagoana agora falando. Cada estado tem as suas peculiaridades, mas efetivamente, né, apesar do pouco tempo aqui, dá para perceber que há muito em comum. Acredito que muitas décadas de descaso, né, da população alheia ao acesso a direitos básicos. A gente tem muito isso em comum, né? Então, a necessidade de uma atuação forte, sobretudo no que diz respeito a acesso à saúde, né? Direitos básicos, elementares, né? Como já foi dito aqui, questão de afastamento, né? de miserabilidade, de invisibilidade. Eu penso que esse mínimo existencial que diz respeito ao básico, acesso à educação, transporte, enfim, muitas vezes isso é deixado realmente à margem. Então, a atuação da Defensoria e nossa atuação, né, como agora defensores públicos, é visando realmente assegurar e possibilitar o protagonismo da população em prol do acesso a esses direitos. Então, eu enxergo, sim, apesar das diferenças, né, e que muito vai ser aprofundado a partir da nossa atuação, a gente vai sentir... Da vivência, da né? vivência, com certeza, né? Tem coisas que, né, como já foi colocado, a partir da nossa atuação nas comarcas, né, e esse diálogo com a população é que a gente vai sentir realmente as dificuldades e o que é que precisa ser priorizado. Mas de uma forma geral, né? E se a gente for pensar numa perspectiva global, o Brasil por si só já tem uma situação de subdesenvolvimento, né? De ser deixado à margem em várias situações. Então, a nossa região, né? Nordeste e Norte, infelizmente, né? Ao longo do tempo, foi sim prejudicada em vários aspectos, né? No que diz respeito à exploração mesmo, né? E que a gente vem avançando, né? Eu penso que, apesar da história não ser linear, né? Existem avanços, existem retrocessos, mas a perspectiva que a gente espera é que realmente tudo isso seja superado, né? Essas barreiras, essas dificuldades, esse tratamento realmente diferenciado.
E vocês, como defensores jovens, agora também com uma outra visão, vêm para somar com certeza amanhã. Eles estarão indo até Rorainópolis, né, fazendo parte aí do curso de formação para defensor público. Os defensores já são, mas para conhecer mesmo a estrutura da Defensoria Pública do Estado de Roraima, estarão encaminhando para Rorainópolis, como a gente já falou, vão passar também por outros municípios nesse percurso. Mas, assim, falando sobre a expectativa também de atuar no interior, vou até perguntar isso da doutora Isabela, como é que você se imagina agora, por exemplo, porque quando um defensor público assume aqui, né, normalmente é lotado em uma comarca, um pouco distante da capital, 3, 4 horas, você que estava ali vivendo, né, no centro do país, inclusive, com acesso a tudo de forma, acho que fácil, né, assim, dentro de uma cidade. Como é que você imagina também levando o seu conhecimento, a sua atuação e atuando realmente como defensora pública em um município de Roraima que, por muitas vezes, eu não sei exatamente qual que eles vão ainda, nem eles sabem, né? Mas, por exemplo, for atuar em Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela, ou em São Luís do Arauá, que fica ali já ao sul do estado, já se aproximando de Manaus. Como é que é a sua expectativa em atuar no interior do estado mesmo? Sim. Primeiramente, apesar de ser de Minas Gerais, né, região sudeste, centro do país, eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade chamada Betim. E eu moro numa região periférica, então morava antes de tomar posse. Então, é uma região em que as pessoas utilizam muito o serviço da Defensoria Pública. Então, assim, apesar de estar na região sudeste, é uma realidade de muita marginalização. Então, é uma realidade que eu conheço, sabe? Quando eu fiz estágio na Defensoria Pública de Minas Gerais, eu lembro de ver os assistidos, assim, que pegavam 2, 3 ônibus para chegar à defensoria, que perdiam um dia de serviço para ter o atendimento. E eu conhecia aquela realidade, porque eu também precisava pegar também, né? 2, 3 ônibus para chegar na faculdade, para chegar no meu estágio. Então, é com muita alegria, satisfação e entusiasmo que eu começo a carreira na defensoria, porque é um público que eu conheço, sabe? É uma realidade que eu conheço. E em relação ao interior, eu comentei até com os colegas mais cedo que me causa muito entusiasmo começar a defensorar no interior. Porque no interior nós vamos trabalhar com vara única, então todo tipo de demanda, questões indígenas a depender da comarca, questões penitenciárias, júri, inventário, família. E eu acho que para nós que estamos começando na defensoria, não há terreno fértil melhor que esse para começar a defensorar, sabe? Então é com muito entusiasmo que eu encaro esse desafio. Agora eu fiquei até curiosa um pouquinho sobre a sua história. Betim, a cidade, fica próximo ali a quanto tempo de PH? Fica a 30 quilômetros de Belo Horizonte. É pertinho, mas é uma região mais, assim, sem acesso mesmo ao que, digamos, Belo Horizonte proporciona, né? Então, faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. É uma cidade relativamente grande, tem 700 mil habitantes. Tamanho de Boa Vista. Do tamanho de Boa Vista. Roraima, na verdade. Do tamanho de Roraima, sim. Mas na região em que eu morava, em Betim, no bairro chamado Vila Cristina, é uma região periférica, distante do centro de Betim, sabe? Então, é uma região mais marginalizada mesmo. Então, você teve acesso a convivendo ali, né, naquela região e vivendo também essa experiência, as necessidades da população mais vulnerável, que se encontra em várias partes do nosso país, né? A gente tem aí um país, como até a doutora Mariana falou, no Brasil inteiro existe já uma situação de subdesenvolvimento em que coloca muitos brasileiros à margem da justiça, à margem do acesso, né, à educação, saúde, aos serviços essenciais e sociais do nosso país. Então, enfim, acho que você está está realizando um sonho mesmo, né, Isabela? Sim, é realmente um sonho. Eu fui conhecer o trabalho da Defensoria no início da faculdade. Eu entrei na faculdade pensando na magistratura também. E quando eu soube da Defensoria Pública, eu disse, nossa, que interessante. Existe um órgão para pessoas de onde eu venho, para essas pessoas. E eu decidi ser defensora pública naquele momento, assim, no começo da faculdade, antes sequer de pisar na instituição. E aí eu falei, preciso conhecer, preciso fazer estágio, preciso passar pelos outros órgãos também para ter certeza disso, né? E passei pelos outros órgãos e só para confirmar mesmo que era realmente isso que eu queria. E aí tá animada agora até para trabalhar com a questão indígena, como você disse, né?
Sim, estou bastante animada. Pacaraima é uma possibilidade, nós sabemos que existem várias comunidades indígenas ao redor, fiquei entusiasmada se couber a mim, a comarca, e gostaria muito, ficaria muito feliz. O trabalho que a Defensoria também realiza pela Defensoria Itinerante em algumas comunidades indígenas mais remotas no interior do estado é algo assim que sempre me causou muito entusiasmo. Quando eu estudava para concurso, eu via atuação no Instagram e me imaginava fazendo aquilo ali, tanto que no curso de formação já estou perguntando para alguns professores, alguns defensores, como participar, como colaborar. Então, sim, é algo que eu gostaria muito de fazer. A preparação para o concurso é um momento também de muita renúncia e sacrifícios, né? Sim, nossa, é muito desafiador, muito, muito, muito desafiador. Inclusive, assim, olhando em retrospecto, eu me pergunto como eu consegui, sabe? Eu acho que todos nós, né, concurseiros, conversando com amigos, todos me falam isso. Quando passam no concurso, olham em retrospecto e se perguntam, sabe? Como foram capazes de aguentar tantas derrotas, tantos desafios, porque é uma trajetória marcada por abdicação, mas também por muitas derrotas. Eu acho que a regra é 99,9% de derrota e 0,01% de vitória, sabe? E é uma trajetória em que não tem estímulos, porque eu não trabalho como defensor público, nós vamos atender um assistido, vamos conseguir efetivar um direito ao final do mês, recebemos o nosso subsídio. E na trajetória de concurseiro, não. É um concurso muito longo, uma preparação muito longa, a gente não sabe quando vai acontecer, onde vai acontecer, então é muita incerteza e muitos desafios. Então, quando a gente consegue a aprovação, realmente é muita alegria e satisfação. E você conseguiu 2? Sim. Você passou aqui em Roraima e também na Paraíba, certo? Isso. E Roraima foi escolhida? Isso. Eu, né, como disse, eu sempre me via assim, muito mais no Norte, no Nordeste, sempre me senti muito mais em casa do que no Sudeste. E eu disse que eu queria ter a possibilidade mesmo de defensorar e morar por lá. E, por coincidência, acabei passando na Defensoria de Roraima e passei na Defensoria da Paraíba. Fui chamada aqui primeiro. Estou gostando muito do estado. Eu vim para cá com o coração realmente aberto para fazer de Roraima a minha casa. E até então tenho me sentido em casa aqui. Que lindo isso, né? Vocês também se sentem assim, o doutor, por exemplo, Cássio, falando um pouquinho da carreira também, da carreira não, da trajetória de estudos. Eu acredito que foram muitas renúncias e muitas abdicações também. Quanto tempo, assim, digamos que para esse concurso específico você se dedicou? Olha, até comentava hoje com as colegas mais cedo que tudo tem um preço. E esse preço não é necessariamente dinheiro. Abdicações para fazer escolhas. Renuncia uma coisa para conseguir outra. Para algumas pessoas, isso pode acontecer de uma forma mais simples, mais fácil. Para outras, não tanto, a depender da sua realidade emocional, socioeconômica, diversas. E que nós fizemos nossa escolha e abdicamos ao longo desse período de estudo de muitas oportunidades e também de determinados momentos de nossas vidas. Estudar para concurso público não é uma tarefa fácil e tem ficado cada vez mais difícil. Os concursos estão cada vez mais concorridos, o nível da concorrência tem aumentado, inclusive. As bancas estão cada vez mais fazendo provas mais vocacionadas para a carreira, então isso traz uma complexidade maior do que no passado. O que também tem um lado bom, que há uma possibilidade de se escolher pessoas que estejam mais afins das matérias que serão devidamente tratadas depois no cargo. Eu posso datar o meu estudo de concurso na pré-pandemia, né? Antes da Covid-19 se tornar uma pandemia mundial, mais ou menos em dezembro, se tinha apenas uma notícia na China na época, e que eu sentei e decidi, não, vou começar a estudar exclusivamente para a Defensoria Pública. Fui vendo as matérias que seriam necessárias, tentando obter os livros e os materiais necessários. E isso, sendo o final de 2019, durante o ano 2020, fui estudando. Houve, né, toda aquela situação, né, de fechamento. Na época eu estava, né, no estágio de pós-graduação que eu citei, concomitantemente. Consegui fazer esse estudo paralelo ao trabalho, né?
A Defensoria Pública é um serviço essencial, então, embora no início tenha tido uma dificuldade muito grande, porque ficava-se entre colocar em risco a saúde das pessoas e atender os direitos que muitas das vezes colocavam a vida dessa pessoa em risco também, porque além da pandemia poder gerar um contágio de uma doença nova e que poderia trazer um prejuízo maior, as pessoas também continuavam tendo outras doenças e muitas vezes precisavam da defensoria para alcançar esse tratamento, ter acesso a esse direito, né? Então, ficamos alguns meses afastados. A questão da tecnologia foi uma dificuldade, porque muitas populações, e sobretudo as que a Defensoria auxilia e desempenha o seu trabalho maior, muitas das vezes não tem aquele trato com a tecnologia tão intenso. Então, isso traz umas dificuldades para essa população ter acesso. Então, nós tivemos, desculpe o momento, que voltar ao presencial, e isso só fortaleceu, tomando os devidos cuidados, né, para evitar o contágio, que era perigoso, e vim estudando desde então. Na época, assim, eu lembro que também meu pai, na época, foi diagnosticado com o câncer, e nós tivemos, assim, na família uma situação meio preocupante, porque isso colocava ele em risco por conta da doença, né, que se alastrava na época. Então, era estudando, tentando auxiliá-lo no que fosse possível e ainda trabalhando nessa dupla aí jornada. Mas acredito que o foco nesse propósito me levou a continuar. Não que se eu desistisse em algum momento eu seria uma pessoa melhor ou pior, mas por ter acreditado nesse sonho e hoje tê-lo como realizado, eu posso, de uma forma sem falsa modéstia, me orgulhar do que eu fiz e também aumentar a expectativa do que pretendo fazer. E ao longo desse tempo espero contar com todas as ajudas dos colegas que já estão na carreira, das colegas que se tornaram amigas, que agora entraram com a posse no dia 3, e com fé na realização desses objetivos posteriores à posse. A posse é um momento de consagração, obviamente, para qualquer candidato. É um momento em que você vê formalmente o resultado do seu preparo, mas ela abre a porta e uma janela para um mundo de muitos desafios que vamos precisar enfrentar com os demais, sempre em sintonia, sempre em amizade, companheirismo, e que felizmente tenho visto a cada momento, a cada encontro, inclusive no curso de formação, que é algo assim impressionante em relação à Defensoria Pública de Roraima. Eu comentei até com o professor Vilmar hoje que não há, né, nenhum servidor, nenhum colaborador da Defensoria Pública de Roraima que não fale apaixonadamente do seu trabalho, seja qual for a função. E isso, assim, é um diferencial imenso, porque sinaliza que tem uma união de propósito entre as pessoas, cada uma desempenhando uma tarefa, mas que se veem como família e se veem unidas por uma missão. Que lindo, viu? Eu fico aqui até agora pensando no que você falou de contar com os colegas, e eu já devolvo de volta que a rádio, a comunicação da Defensoria conta agora com o apoio de vocês para tirar dúvidas da população, viu? Fica aí o convite para estarem sempre aqui em parceria com a Rádio da Defensoria, com a comunicação de forma geral, para a gente mostrar realmente a importância desse trabalho que é desempenhado por vocês, defensores públicos, e agora defensores públicos de Roraima. E ele falou uma coisa muito legal também, que é a amizade que já se forma entre vocês, né? Entre os novos empossados, agora novos defensores públicos, já começa a compartilhar a experiência, os 3 recém-chegados no estado de Roraima, vindo de outra região do país, de outro estado, e enfim, realizando esse grande sonho, que eu acredito que, assim como a doutora Isabela e o doutor Cássio já disseram, também era o seu sonho também, né, doutora? A doutora Mariana aqui, falando um pouquinho sobre essa trajetória de estudo. Você chegou a ser professora também, como a gente já citou aqui, mas se preparar para um concurso também é diferente, né? Como foi dito, né, eu acabei
trilhando uma carreira acadêmica, fazendo um mestrado muito nova e ingressando em sala de aula também muito nova. E já tinha essa vontade, né, de seguir para o serviço público, mas era muito difícil realmente conciliar. Então, eu cheguei a um momento da minha vida profissional que eu tive que sentar com a minha coordenadora acadêmica e pedir, vamos diminuir minha carga horária. Eu preciso sair da sala de aula para conseguir dar conta, né? Já que eu tenho esse objetivo de ser defensora pública, para eu conseguir atingir esse objetivo, vou precisar renunciar. E naquele momento eu precisava do dinheiro, né? Era, né, minha fonte de renda, mas eu estava ali naquele dilema, como conciliar, e ela sentou comigo, não, vamos diminuir, né? Vamos fazer de uma forma que você consiga conciliar. E é uma pessoa que eu admiro muito, né? O nome da minha coordenadora é Caroline Mafra, que é uma referência lá no estado de Alagoas, na área jurídica. E ela conseguiu me segurar na instituição e eu consegui, né, conciliar o estudo. Precisei ir para uma sala de estudos. Acho que foi um diferencial na minha preparação, porque a vida toda eu acabei desempenhando muitas funções e até hoje eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de sentar e me concentrar. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E para o estudo, isso atrapalha, né? Porque a gente precisa realmente de concentração. Então, a sala de estudos para mim foi algo assim que foi de extrema relevância. Era um ambiente, né, adequado, silencioso, que eu tinha o meu material, os livros, enfim, e que eu conseguia ter um momento, né, de realmente sentar, fazer as questões, né? Se eu tivesse um pouco mais acelerada, às vezes assistir uma aula, mas assim, né, ter um cronograma de estudos. Acho que foi essencial para atingir o resultado. Eu confesso, eu acho lindo quem diz que nunca duvidou, que sempre acreditou, que não teve momentos de dúvida. Eu tive meus momentos, né, de achar, meu Deus, será que isso é para mim? Cadê que não está vindo o resultado? Porque é uma trajetória longa. Acho que são poucas as histórias de pessoas que conseguem atingir objetivos como, né, esses cargos que são muito disputados facilmente, rapidamente. Então, é preciso de apoio da família, né, apoio de amigos. Às vezes, nesses momentos, né, de cabeça baixa, alguém que vai levantar, que vai dizer, não, é só um dia ruim, né, tenha calma, o objetivo vai ser atingido. E aí, né, aos pouquinhos, você vai, né, às vezes precisa dar um respiro, uma parada, mas sempre retomar e chega, né? E chega, mas não é fácil. Eu acho que o depoimento de vocês três agora, em comum, compartilham algo essencial, né? Que é essa garra, a não desistência, apesar desses momentos que você até disse, não é linear, né? Tem as suas momentos altos, momentos baixos, como a própria doutora Isabela falou, às vezes é 99% de derrota para conseguir, enfim, a vitória que vocês estão hoje. Eu acredito que isso fica até de motivação para quem esteja nos ouvindo, né? Que seja concurseiro, que esteja nessa área aí de estudos, que seja dedicado aos estudos, a se inspirar, né? Até porque vocês são jovens e conquistaram isso e compartilharam também que cada um teve os seus desafios, né? Desafios financeiros, desafios familiares, como o Dr. Cássio falou do momento da Covid, do pai com câncer. Ela também aqui, a doutora Mariana, compartilhando a dupla jornada de lecionar e estudar ao mesmo tempo. Então, assim, é importante compartilhar isso para entender que não é algo inalcançável, né? É possível com esse esforço, com essa dedicação que vocês tiverem. Eu parabenizo já vocês três, né? Os novos defensores públicos de Roraima, a doutora Isabela, o doutor Cássio, a doutora Mariana aqui comigo, que agora serão também... até estava brincando com eles antes de iniciar a entrevista, que é meio que até que perde o nome agora, são apenas defensoras e defensores públicos. Posteriormente, com certeza... Claro que tem um nome, né? Não estou dizendo que não tenha. Possivelmente, em breve, serão reconhecidos e conhecidos em Roraima pelo nome mesmo, mas a função de defensor se sobressai até a relevância dessa posição e dessa missão, né? Que vocês assumem tem uma relevância maior. A Mariana até já foi reconhecida, né? Dando entrevistas por aí. A gente está se locomovendo muito através de Uber, táxi, né? E em um desses trajetos, indo para a escola superior, né? Para o curso de formação, o Uber olhou pelo retrovisor e disse,
estou lhe reconhecendo, né? Lhe vi nos noticiários. Parabéns. A nova defensora. Agora, falando do assunto mais leve, depois de toda essa trajetória que vocês contaram, falando agora de se tornar roraimado, né? E era até um ponto que a gente estava falando, quem passa a morar em Roraima se torna roraimado, depois que bebe água do Rio Branco aqui, se apaixona. O que vocês esperam também de desfrutar e de usufruir também dessa terra aqui do norte, do extremo norte do país? Eu comecei a pesquisar já algumas coisas bem interessantes para fazer aqui em Roraima. Tenho adorado as praias de rio, para mim é fantástico, rio calminho, tranquilo, ótimo para nadar, muito bom, estou apaixonada. Eu tive a oportunidade de conhecer apenas uma aqui em Boa Vista, mas já me passaram uma lista com várias, quero ir. Eu vi que tem várias coisas interessantes, eu gosto muito de natureza, né? Então aqui em Roraima tem a Serra do Tepequém, que já me recomendaram também, várias coisas interessantes para poder fazer por lá. Tem vários oportunidades de turismo também, comunidades indígenas, algumas mais remotas. Eu vi no Instagram uma comunidade indígena mesmo que produz café e oferece um tour nesse sentido. Cauí. Então, isso. Então, assim, eu estou com uma listinha com muitas coisas já para poder fazer, desde coisas gastronômicas, né? Lugares para poder ir, para poder comer, tomar um cafezinho, até lugares de natureza mesmo, para poder explorar. Vocês têm vontade também, estendendo aqui aos doutores, o doutor Cássio e a doutora Mariana, explorar também um pouquinho do sabor roraimense, né, digamos assim? A Isabela tem se mostrado nossa guia. Ela acaba pesquisando e conhecendo muita coisa diferente, né? Como foi dito, a gente, nessas vindas para fazer as fases do concurso, não teve a oportunidade realmente de conhecer muita coisa. Então, agora, né, morando efetivamente no estado, a chance de conhecer e de aproveitar de todas essas oportunidades. Então, a felicidade e a expectativa de cada vez mais conhecer a cultura local, né? Conhecer um pouco mais da gastronomia, né? De toda essa diversidade. Gente, falando em gastronomia, tambaqui de banda, meu Deus, que privilégio poder comer tambaqui. Agora vai poder comer sempre. Na minha primeira semana eu comi tambaqui todos os dias, Vai continuar comendo agora. A minha família veio pra posse e a minha irmã disse que foi a melhor refeição que ela já fez na vida, o tambaqui de banda. Nossa, olha aí, fica registrado, gente, a culinária roraimense tem seu destaque e os apaixonados. Já gostou de alguma coisa também, doutor? Por falar em família, só um destaque, as famílias que vieram para Poço, todas ficaram apaixonadas por Boa Vista, pelo povo de Roraima. Já tem candidatos a se mudarem. Querem morar aí também. Exatamente, né? Torcendo para que a gente possa trazê-los, né, futuramente, auxiliar essa mudança, porque a admiração foi muito rápida. Meus pais mesmo chegaram em um dia, no segundo já estavam assim perdidamente apaixonados por essa terra. Tem algo assim na energia que tem em Roraima que mexe de uma forma positiva com os melhores sentimentos das pessoas, né? Então eu tenho testemunhas em casa já convidando aí, marcando outras datas para trazer outras pessoas da família para conhecer o Roraima. Então, assim, aproveitando nossa colega a doutora Isabela, que está pesquisando todos os passeios, todos os eventos, já para permitir com que a gente no futuro traga os nossos familiares para conhecer mais e mais essa terra que tem nos acolhido, né? Talvez pelo fato de ser uma população composta majoritariamente de pessoas vindas de vários locais do país, né, faz com que haja esse acolhimento muito forte. A gente se sente realmente em casa. É impressionante. Estamos roraimados. Roraimados, bem-vindos, roraimados. Eu pergunto isso porque, assim, aos nossos ouvintes, né? Eles vêm para atuar, claro, como defensores públicos, já contaram essa experiência, sua expertise, as suas graduações também. Mas, além de tudo, são seres humanos e vêm para morar efetivamente aqui no estado de Roraima. E no momento de folga, claro, tem que usufruir do que tem de melhor na nossa terra. Então, assim, desejo muito sucesso a vocês, desejo que conheçam e usufruam realmente da nossa terra, se bebam água do Rio Branco, se tornem roraimenses e, claro, acima de tudo, cumpram a missão como defensores públicos aqui no estado, que é a motivação de vocês estarem aqui. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade pela Rádio Defensoria. Estaremos aqui outras vezes. Pelo convite, sim, estamos abertos. A doutora Mariana também pode fazer os agradecimentos. Não, eu fiquei encantada com toda essa parte de assessoria de comunicação da instituição, né?
acho que o primeiro contato foi justamente uma entrevista informal e foram elaboradas perguntas, né, que a gente iria responder por áudio. E como eu fiquei responsável pelo discurso da posse, eu disse, meu Deus, é o roteiro para o discurso, porque eram questões, assim, sucintas, mas que iam no cerne do que é ser defensor, né, as expectativas, os sonhos. Então, assim, é uma atuação, né, da rádio, né, de toda essa parte de comunicação que faz a diferença. Olha só, então... Eu já estou aqui me sentindo lisonjeada e esperando vocês aqui voltarem para outras entrevistas. E muito obrigada mais uma vez. Parabéns à doutora Isabela, ao doutor Cássio, à doutora Mariana. E que seja aí uma carreira de muita felicidade, sucesso e realização na vida de vocês, contribuindo com a vida e ajudando a vida de outras pessoas. Isso aí. Então, a gente vai encerrando agora esse bate-papo aqui. Você conheceu aí um pouquinho, né, dos defensores públicos, novos defensores públicos do estado de Roraima. Em breve já irão decorar o rostinho de cada um, conhecer o nome, decorar esses nomes, né, porque são os novos defensores. E, claro, esperar a atuação deles aqui pelo nosso estado. Mais uma vez, parabéns. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te agradeço a tua companhia até aqui. E te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @defensoriarr. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!